Graça e paz, amados irmãos. Eu quero compartilhar o sonho que eu tive com Jesus no dia 12 de julho de 2014. No dia anterior eu estava em consagração. O sonho começa assim. Sonhei que eu entrei pela lateral de uma igreja. No interior dela havia corredores formando uma cruz. Cada ponta dos braços levava a uma sala com degrau, moldurada com um arco na entrada, com exceção a ponta de baixo, que dava acesso à porta de entrada. Era dia, mas o seu interior estava escuro, mas dava para enxergar como era por dentro. Havia pessoas sentadas em bancos de madeira que não tinham encosto para as costas. Todas essas pessoas estavam olhando fixas para a frente, como se estivessem esperando alguém para iniciar a pregação. Vi que havia um altar retangular coberto com uma toalha branca e por cima havia uma outra toalha, na cor verde, que a decorava em forma de ondas. Eu me aproximei dessas pessoas e vi que tinha espaços de bancos vazios ao lado delas e outros bancos inteiros vazios. Eu me aproximei da ponta de um dos bancos, onde estava uma mulher que tinha um cabelo bem curto, arrepiado, usava uma saia vermelha até a altura dos joelhos. Eu perguntei a ela se tinha lugar para eu sentar ali. Ela cruzou as pernas e me mostrou o pouco espaço do banco que estava ao lado dela, vazio, permitindo que eu sentasse. Naquele banco havia mais pessoas sentadas. Eu ia me sentar, mas eu pensei, não vou sentar aqui. Olhei para os bancos vazios e para as pessoas que estavam todas olhando para a frente. Então comecei a andar pela igreja, em volta do altar, e fiquei perguntando em alta voz para aquelas pessoas, onde está Jesus? Mas ninguém me olhava e nem respondia. Então fiquei olhando para elas e pensava, elas estão esperando em vão aqui, Jesus não está aqui. Eu fiquei andando pela igreja, fui em cada ponta dos corredores e perguntava em alta voz para Deus, olhando para cima, estendendo os braços em forma de indagação. Cadê Jesus aqui? Por que elas estão aqui esperando? Cadê Jesus na catedral? Eu não sentia a presença do Senhor naquele local. Eu sentia um vazio e muita angústia, porque essas pessoas não tinham Jesus ali. Todas as pessoas estavam sentadas e ninguém saía do lugar. Eu não entendi o propósito de estarem ali esperando sem Jesus. Até pensei que elas não saíam dali porque teriam alguma imagem de escultura de Jesus, pois poderiam acreditar em imagem, já que elas estavam olhando fixamente para a frente. Mas eu olhei e não vi imagem alguma em cima do altar. Eu continuei perguntando ao Senhor por que elas estavam esperando ali sem Jesus. Uma angústia muito forte tomou meu coração porque eu queria que elas tivessem Jesus. E fiquei chamando Jesus. Onde está Jesus? Jesus! 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 Foi então que eu senti alguém segurando a minha mão direita. Eu abri os olhos e virei o rosto devagar. E vi a veste e o corpo resplandecentes. Era Jesus. Ele estava segurando a minha mão direita. A luz era tanta que eu só vi o contorno do corpo e percebi que tinha barba. Nesse instante me senti feliz e olhávamos para as pessoas que estavam ali. Mas elas não olhavam para Jesus e nem para mim. Elas continuavam com o olhar fixo para a frente. Quando eu olhava para Jesus, eu conseguia ver a silhueta de seu rosto e de seu corpo, mas eu não conseguia ver os detalhes precisos por causa da luz que ele irradiava. As suas vestes e o corpo eram tão reluzentes que clareou aquele lugar que estava escuro e chamou a atenção de uma criatura que estava na rua. Meus olhos foram além da porta entreaberta e vi no lado de fora daquela igreja pessoas caminhando normalmente como se não soubessem o que estava acontecendo ali naquela igreja, com a presença de Jesus. Vi um cavaleiro em cima de um cavalo, ambos com aspecto de fumaça bem negra. Quando ele avistou a luz que vinha da igreja, ele freou o cavalo, e o cavalo ficou em pé, com as patas traseiras. Eu escutei o relinchar terrível do cavalo, como se o som de criaturas infernais
nos acompanhassem. No mesmo instante, o cavaleiro mudou de direção e foi para onde Jesus estava. Nesse instante, a minha visão voltou para o lugar onde eu estava, com Jesus. Ele permanecia de mão dada comigo. Quando eu ouvi os galopes daquela criatura se aproximando para entrar naquela igreja, eu senti muito pavor. Era como se eu soubesse que aquele ser estava querendo fazer mal a Jesus, que estava perseguindo Jesus. O meu amor por Jesus queria protegê-lo. Eu senti um amor tão grande por Jesus que eu não queria que nenhum mal acontecesse com ele. Um detalhe é que eu não me dei conta que eu sou apenas pó, que eu poderia ser até pulverizada em algum confronto. Eu não estava consciente de meus atos, pois se eu estivesse, eu é que pediria proteção ao Filho de Deus, que tem a plenitude de Deus nele. A impressão que me deu no sonho é que eu estava ali para ver o que Jesus queria me mostrar. Apenas ver. Eu senti um amor muito grande por Jesus e queria protegê-lo. Era tudo o que eu queria. Eu sentia medo, pavor, porque eu sabia que haveria luta entre eles. Apesar do meu pavor, ao escutar o som infernal, Jesus estava calmo, olhando para as pessoas. Como eu tive medo do cavaleiro se aproximar de Jesus, pois eu sabia que haveria luta, eu disse para Jesus que deveríamos sair dali e que deveríamos entrar numa sala que estava ao lado direito, que ficava em uma das pontas do corredor em forma de cruz. Eu disse: lá! Não vão conseguir nos ver, pois está escuro. Podemos nos esconder. Jesus estava parado e, como estávamos de mãos dadas, eu puxei a mão dele e ele caminhou com calma. Percebi que ele foi caminhando para a sala por minha causa, pelo meu desespero, pois eu estava com muito medo de ficar ali. O som infernal era terrível. Só que quando entramos naquela sala escura, as vestes e o corpo de Jesus reluziam tanto que aquele local ficou claro. Eu senti a criatura se aproximar devido à opressão. Só que em vez de aparecer o cavaleiro, apareceu uma serpente gigante, preta no chão, enroscada, deslizando pelo chão à procura de Jesus. O aspecto do corpo era veludado, mas em forma de fumaça negra. Não vi a cabeça da serpente, pois a continuação do corpo ia para outro cômodo daquela sala. Eu só escutava o barulho como se ela estivesse dando cabeçadas, tentando abocanhar tudo pela frente. Entendi que ela queria abocanhar Jesus. Eu queria sair dali, pois estávamos muito próximos da cauda da serpente. Mas Jesus se manteve imóvel. Não consegui puxar sua mão, pois o seu braço ficou rígido, como uma rocha. Então percebi que seu rosto estava olhando para a serpente, como se quisesse que eu visse algo que eu não estava percebendo devido ao meu desespero. Então olhei de novo para a serpente e percebi que a criatura estava perdida diante da luz dele. Ela não o encontrava, pois estava como cega. Ela estava indo ferozmente para o lado oposto, mas não enxergava onde Jesus estava. A criatura não enxergava por causa da luz de Jesus e ficou vasculhando com toda a fúria em todos os cantos para tentar encontrá-lo. Eu fiquei olhando por um tempo em direção da serpente. Para mim esse tempo estava sendo longo demais. O medo começou a me tomar, pois a criatura estava muito perto de nossos pés, apesar dela estar com a cabeça do lado oposto ao nosso. Eu não queria que a criatura encontrasse Jesus e não queria ficar ali tão próxima dela. A minha angústia foi tanta que eu não queria mais olhar para a criatura e comecei a chorar. Fechei os olhos, encostei minha cabeça no peito de Jesus, chorando, porque eu estava com muito medo de que a criatura descobrisse onde Jesus estava. Por causa da minha angústia, nesse instante Jesus deu alguns passos comigo para trás. Foi então que meus olhos avistaram uma mulher que estava vindo para essa sala onde estávamos. A princípio, eu vi os braços e parte da silhueta dela. Ela estava com os braços estendidos, cobertos por longas mangas brancas.
Ela andava como uma sonâmbula. Estava escuro em volta e atrás dela. E ao lado dela estava um ser em forma de fumaça muito negra. Ela estava com os braços estendidos como se estivesse procurando Jesus. Ela entrou naquela sala onde estávamos. Ela estendia as mãos para frente, querendo apalpar. Procurava Jesus em todos os cantos, mas não o encontrava. Assustada, eu disse para Jesus que deveríamos sair dali, mas ele se manteve imóvel. Eu estava o tempo todo de mão dada com ele, e quando ele não queria se movimentar, o seu braço ficava firme como rocha. Então eu entendia que eu tinha que ver o que ele queria me mostrar. Ele ficou olhando para aquela mulher. Foi então que vi como ela era. Enquanto ela entrava na sala, a luz de Jesus a iluminou. A mulher era jovem, linda, estava de olhos fechados, parecia uma sonâmbula. As vestes dela eram brancas, reluzentes, e na cabeça dela havia uma coroa de ouro com pontas de estrelas. Vi as 3 pontas diante da testa dela, todas as pontas com uma estrela, e o restante da coroa o cabelo cobria. Seu cabelo era comprido, a cor se aproximava da coroa, mas com um tom diferente. O cabelo era liso e tinha corte reto, chegava acima da altura do umbigo. A sua pele era branca e a luz de Jesus fazia iluminar o rosto dela. Ela tinha um rosto sereno, bem jovem. Mas ao lado direito dela havia uma criatura que a acompanhava. Era em forma de fumaça preta, e percebi que essa criatura estava influenciando-a. A opressão vinda da criatura era forte. Entendi que no momento que ela encontrasse Jesus, o cavaleiro iria saber e iria atacar Jesus. E estávamos frente a frente com a mulher. Ela estendeu os braços para apalpar, e eu me abaixei de costas para ela, mas ajoelhada para Jesus, mantendo a mão dada com ele. Ela tocou no topo da minha cabeça, no cabelo. Nesse instante, ouvi a fúria do cavaleiro e de seu cavalo, à distância. E eu me levantei. Estávamos frente a frente com a mulher, que continuava com os olhos fechados. Então me desesperei ao ouvir o som infernal se aproximando e disse: Jesus, vamos sair daqui, o destruidor vai vir, vamos por ali. Aquela sala parecia um labirinto. Eu puxei para sair, mas ele não quis. Ele soltou a minha mão, deu alguns passos, eu acho que foram 3 passos, e disse olhando para a mulher: não, ela é a minha virgem, ela pertence a mim, ela tem que me reconhecer. Quando Jesus disse isso, foi como se a voz dele ecoasse dentro de mim, no meu peito, como se dentro de mim vibrasse a sua voz. A voz foi audível, mas ecoou dentro de mim. Foi então que eu vi a mulher sorrindo ao ouvir a voz dele, como se o reconhecesse, mas continuava com os olhos fechados e com a criatura ao lado dela. Jesus estava frente a frente, mas ela estava com os braços estendidos e não conseguia tocar em Jesus. Ela movimentava os braços para os lados, mas Jesus estava à frente. Então meus olhos foram além da sala e consegui enxergar o cavaleiro se aproximar com fúria. Voltei a olhar para Jesus e ele ainda estava na frente da Virgem, esperando que ela o reconhecesse. Olhei e vi a mulher estendendo as mãos para frente e tocou no peito de Jesus. Nesse exato momento, vi o cavaleiro entrar naquela sala e senti que o inferno o acompanhava. Foi então que eu acordei. Um detalhe que eu devo mencionar é que logo que eu acordei, eu só lembrava de 3 coisas do sonho. Eu entrando numa igreja,
Jesus de mão dada comigo e o cavaleiro preto na visão final. Mas eu não lembrava o que tinha acontecido em detalhes. Pareciam lembranças de imagens paradas. Eu estava sentindo o mundo espiritual em minha volta, mas eu não sabia discernir. Então eu resolvi orar, porque se fosse do Senhor não ficaria em oculto. Eu me ajoelhei em oração e pedi discernimento para saber se era alguma revelação do Senhor. Repreendi o espírito de engano, eu fiquei orando para que o Senhor me dissesse. Foi então que cada cena veio à minha mente como um filme, em visão. Eu estava de olhos fechados. Cada detalhe foi mostrado com uma intensidade que consegui reviver as cenas, ver, ouvir e sentir o que tinha acontecido. Quando chegou a parte final, quando Jesus falou, eu não tive dúvida alguma. Eu escutei a voz dele novamente. E o meu ser estremeceu por dentro. É como se o Senhor falasse e o meu corpo vibrasse, ecoasse com a sua voz dentro do meu peito. Eu recebi 2 vezes a mesma revelação. Então eu estremeci com aquela voz, eu chorei, fiquei dizendo, acredito, Senhor, eu acredito. Eu fiquei trêmula, chorando por horas a fio. A paz dele inundou meu ser, como se ele estivesse comigo ao meu lado direito. Foi uma revelação do Senhor a respeito da igreja que está dormindo, não despertou para a volta do Senhor. Está influenciada com o evangelho do engano, deixando a mensagem da cruz e do reino de Deus de lado.